Olá, amigos da Laranja Maranguelo, bem-vindos a mais um Time to Talk by LM e hoje com o super convidado, Fernando Presser. Boa tarde, Cláudia, tudo bem com vocês? Tudo jóia. O Fernando é da Modo Sistemas, proprietário e diretor, né? Perfeito. E dando continuidade ao nosso seminário, nosso quarto seminário, todos que tiveram oportunidade de ir, vocês tiveram um pocketzinho, né, de cada tipo de ferramenta do direito, né? Então a gente teve metaverso, inteligência artificial, advocacia 5.0, cibersegurança, e a Modo Sistemas foi um dos nossos patrocinadores, o que a gente ficou muito feliz, né? E a Modus também falou um pouquinho lá, né, na palestra, um pouquinho do seu negócio, né? E hoje eu quero trazer para vocês, dando essa continuidade sobre as ferramentas, né, na área do direito, o quão é interessante o que a gente vai trazer para vocês. Então vamos lá, o nosso bate-papo. Boa, Cláudia. Eu fico muito feliz pelo teu convite. A gente participou daquele evento, achei bem bacana porque ele trouxe uma série de assuntos, né, que envolvem, de certa forma, a tecnologia, que é a nossa área também, mas não ficou uma coisa maçante, chata, não ficou uma coisa para técnico, né, para desenvolvedor. Verdade. Ficou uma coisa para advogado mesmo, trazer a tecnologia, digamos assim, numa linguagem, né, que todos entendessem. Advogado, que era o teu grande público. Então, mais uma vez, parabéns pelo evento, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Maravilha. Estou à tua disposição. Certo. Então vamos começar a bater essa bola aqui. O que acontece, né? Bom, aqui nós somos uma empresa, né, de consultoria, né, aos advogados, perícia, né? Então a gente não deixa de ser uma ferramenta, né, que a gente presta um serviço, né, aos advogados. E nesse seminário que a gente conversou muito sobre a advocacia 5.0, aquela preocupação, né, dos advogados se voltarem mesmo aos seus clientes, que na verdade é o cerne do direito, né? Perfeito. Não ser uma boa entrevista, todo aquele atendimento, dar toda aquela tranquilidade que o cliente chega ao escritório do advogado nervoso, que realmente ele está com algum problema, né? Exatamente. Só que com essa vida corrida, agitada, tecnológica que começou a acontecer, e principalmente na pandemia que se acelerou, né? O que ocorreu, né? Os advogados tiveram que se adaptar e conhecer, exatamente, conhecer melhor essa tecnologia. E muitos até pensaram assim, a gente vai ter que tentar fazer tudo sozinho, a gente vai ter que ser agora advogado, área de TI, tudo. Boa, né? Boa então, a gente trouxe aqui o Fernando para mostrar que não precisa, né? Deixa eu te falar algumas coisas que eu acho que é importante pontuar, assim você vai entender onde eu quero chegar. Tá. Primeiro, o advogado ou o escritório de advocacia é um prestador de serviço. E como um prestador de serviço, né, ele precisa cuidar de quem? Do seu cliente. Eu tenho alguma experiência, minha esposa é professora, tu conheceu lá do evento, né? E ela fala muito sobre isso, sobre atendimento. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Não é verdade? Então, mesmo que tu tenha uma estrutura, uma sala bonita, um conjunto de salas, filiais, todo mundo deveria, no nosso ponto de vista, ser bem atendido. Através do quê? Bons relatórios, uma assessoria jurídica junto aos tribunais, junto aos seus problemas de uma forma mais adequada. Não falamos em questões técnicas jurídicas, eu acho que todo mundo, que nem a Cláudia, não, a Cecília comentou, todo advogado, ele, no mínimo, tem que saber o seu métier, né? Ou seja, ele tem que fazer a sua petição, tem que cumprir o seu prazo. Isso não se discute. O que se discute, eu acho que hoje, é uma questão mais de atendimento mesmo. Então, tu tem experiência com os advogados, eu também tenho, e a gente tenta passar isso para eles, tá? De que forma a ferramenta pode ajudar? Justamente num bom monitoramento do seu cliente, a questão dos relatórios, a questão da visibilidade das informações, da proatividade. Eu bato muito nessa tecla, tá? Outra questão que eu acho que a ferramenta tem que ajudar e tem que auxiliar é que todo advogado ou escritório, eles têm que olhar aquilo como um negócio. E como negócio, eles têm que fazer gestão, né? E como negócio, tem que saber se o negócio está sendo lucrativo ou não está sendo lucrativo. Hoje, nós da Modo Sistemas, a gente está atuando muito mais
em ajudar os escritórios advogados a identificação das dores e trazer, através de soluções tecnológicas, as soluções, do que efetivamente botar uma tela bonitinha dentro do escritório à disposição do advogado. Tá? A gente tenta colocar informações para tomada de decisão, para saber se aquele cliente está sendo lucrativo, se aquele trabalho que uns chamam de job, outros chamam de projeto, está sendo lucrativo. Então, a gente trabalha muito na questão da gestão. Nós entendemos que os advogados, como sendo profissionais extremamente técnicos, na academia eles não foram treinados para fazer gestão. É claro, hoje, quando o escritório começa a crescer, ele começa a ter problemas de gestão, problema de relacionamento, problema de mão de obra, porque não foi treinado para isso. Ele foi treinado para fazer petição, foi para ler código, ele foi treinado para defender o seu cliente, a causa do seu cliente. Então, isso a gente tem trabalhado bastante, viu, Cláudio? Assim, duas questões: no atendimento do escritório em relação aos seus clientes e na própria gestão do negócio. Acho que isso é bastante importante. E eu acho assim que, de que tu pontuaste agora, né? Gestão, né, é igual a crescer, né? Então, o que acontece, né? Um advogado mesmo que ele esteja saindo da faculdade agora, né? Alguns começam a trabalhar em grandes empresas, né? Eles até se associam, enfim, que eles querem aprender. E outros resolvem dar um peitaço e abrir o seu próprio escritório. Bom, ali ele está recém começando, tem de repente uma carteira de clientes bem pequenininha, né? Mas ele começa a ter um certo sucesso e de repente cai no colo dele diversas demandas. E dessas diversas demandas ele vai ter que precisar de mão de obra. Aí começa o problema. E aí começa o problema, né? Gerir outras pessoas. Gerir outras pessoas. Com digamos assim, com a mentalidade, ou a cabeça, ou o padrão que ele estabeleceu como sendo bom para o escritório dele, né? Então, isso é interessante que tu comentas, que às vezes, quando a gente entra no escritório para fazer implantação, nós somos especialistas em implantação de softwares de gestão, né? Que na área técnica são ERPs. Então a gente cuida de todas as áreas. Mas quando a gente entra em algumas áreas e atua com alguns advogados, principalmente os que fazem prazo, né? Ou que, digamos assim, desenvolve o trabalho deles para uma outra corporação, normalmente eles trazem o problema para eles, esquecem que eles estão dentro de uma corporação. Então, a questão da alimentação do sistema, eles não querem fazer porque eles acham que é trabalhoso. Mas se ele sai, se o escritório quer dar uma informação para o cliente dele, se ele não preenche aquela informação, aquilo fica faltando. É péssimo para o escritório. Então a gente percebe isso também, Cláudia, assim, que o advogado ele não foi também treinado na academia para trabalhar em equipe, trabalhando numa grande corporação. E realmente isso que tu comentas, quando o escritório começa a crescer, uns até me dizem, é bem interessante, assim, antes eu era sozinho, trabalhava sozinho e era mais feliz. Agora que eu tenho que depender dos outros ou dos colegas, a vida fica mais difícil. E realmente isso acontece. Fica mais difícil, mas ao mesmo tempo fica mais rentável. Com certeza, né? Com certeza. Então, isso que você tem que pensar. Na verdade, sim, tem todos os tipos de modelo, né? Tem aquele que quer ficar sempre pequeno e está muito bem assim. Está muito bem, está lucrativo assim. Perfeito. E tem aquele que realmente quer crescer, porque ele tem outras ambições. Exato. Né? E eu acho bem importante também dessa parte de gestão, também é assim, geralmente o escritório, o que começou a crescer, né, ele tem o centralizador, né? Perfeito. E esse centralizador, por exemplo, ele de repente, não vamos falar em que ficou doente, né? Não gosto de falar nesse motivo, mas vamos supor que ele precisou ir para um congresso, precisou tirar férias, né? Como é que fica isso? Como é que fica? Exatamente. Né? Isso então, tudo, se tu faz gestão, se tu alimenta o sistema adequadamente, se tu está preocupado, de novo, a nossa conversa inicial, está preocupado com o teu cliente e não com o teu trabalho, às vezes a gente tem que sacrificar algumas coisas, como, por exemplo, prestar informações. Isso, para mim, é básico, né? O que se percebe hoje também, que eu tenho visto, tá? Antes de falar de tecnologia, que nós vamos falar,
é que hoje cada vez mais existe o direito como tem a especialização de áreas, né? Cada vez mais começam a ter perfis de advogados diferentes. Tem um que é mais gestor, que é mais técnico, tem outro que gosta de atender cliente, tem outro que não gosta de atender cliente, tem aqueles que estão preocupados com o processo interno, tem aqueles que querem engessar o processo interno. Então, também tem isso, tá, Cláudia? A gente percebe que bom, né? Numa área em que o advogado é muito técnico, que tenha diferentes perfis. Então tem o pessoal da controladoria, é um perfil. Tem o pessoal lá técnico que vai desenvolver a tese, é outro perfil. Que vai fazer o estudo, é outro perfil. Tem o que vai se relacionar com o cliente, que vai prestar contas para o cliente. Esse é um cara mais comercial, é um cara mais, digamos assim, que está na linha de frente, está levando o escritório consigo junto ao cliente. É bem bacana, assim, essa área é bem legal. Tem o gestor que está acostumado a lidar com as áreas administrativas, então normalmente é o sócio que está cuidando da chave do cofre, Sim. que está lá com só a equipe do administrativo financeiro. Então o advogado, como nós estávamos falando também antes, tem muita opção, tem muita ferramenta que está à disposição deles, e eu que estou há 25 anos nessa área, implantando sistemas para a área do direito, né, ou para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, a gente percebe que tem muita coisa legal aí, muita opção aí. E como é que funciona da Modus, assim? Agora me surgiu uma curiosidade. Vocês fazem uma reunião com o pessoal, Boa. enfim, para entender essa necessidade, vocês adequam isso? Eu sempre esses perfis diferentes? Isso. Eu sempre brinco lá, nos contatos que a gente faz, as visitas de demonstração de sistema de software, né? Que a gente vende móvel sob medida. Interessante. Então, assim, eu não vou... Antes, eu poderia muito bem colocar... E não funciona. A experiência me disse que cada escritório tem os seus processos internos, tem a sua cabeça, tem os seus profissionais que atuam de forma diferente. 2 escritórios do mesmo tamanho, tá? Que atuam na mesma área, na área de prática, seja trabalhista, civil, tributária, ou trabalha só com pessoa física, ou com pessoa física com direito público, são escritórios que características internas deles, através de processos, né, são diferentes. Então eu não posso, quem sou eu, vou chegar lá com o modelo pronto. Não, a gente tem um sistema, e isso foi digamos assim, uma pesquisa que eu fiz no início dos anos 2000 ali, quais eram os sistemas que me permitiam eu fazer essa personalização, não digo em tempo real, mas que eu não precisaria, digamos assim, envolver um desenvolvedor, né, para mudar uma característica do sistema. Então o sistema que eu trabalho hoje é o Spider, um dos líderes de mercado, permite que eu consiga personalizar telas, né, personalizar relatórios, incluir informações nos mais diferentes cadastros do sistema, que eu consigo personalizar conforme a necessidade. Assim, a gente sempre faz uma entrevista ou N entrevistas de aderência, né, de como que eu vou montar o Spider, de como que eu vou montar o sistema à necessidade do cliente. Isso é uma das razões do nosso sucesso. Assim, eu não vendo um produto de prateleira. Eu jamais vou ter essa pretensão de fazer isso, porque cada empresa tem os seus processos internos. Que show! Isso. Porque geralmente as empresas às vezes contratam mesmo o pessoal da área da TI para desenvolver algo personalíssimo. Perfeito. Porque acha que no mercado não tem, né? Perfeito. E realmente, assim, se a gente for parar para pensar, eu também já procurei, né, um pouco mais no passado, Perfeito. E realmente eram coisas engessadas. A gente encontra os dois extremos, tá? A gente encontra, digamos assim, eu já fui desenvolvedor, tá? Hoje eu sou parceiro de uma empresa forte no Brasil, onde eu trago sistemas em plano. Eu já fui desenvolvedor e sei que se eu fizer um modelo, né, naquela época, né, não tinha muitas ferramentas específicas com o cliente, vai ficar só com aquele modelo.
E a questão tecnológica, ela tem um problema para nós, fornecedores, mas um ótimo benefício para o cliente, que é a evolução constante da ferramenta. Tá? Quando eu era desenvolvedor, eu fiz um modelo. Quando mudou, veio uma nova onda tecnológica, na época veio, por exemplo, sistemas web. Né? Tudo que eu tinha feito, botei no lixo. Claro. Então, assim, as questões tecnológicas, elas precisam ver também isso, tá? Escolher um bom fornecedor de software tem que entender isso também. Eu não vou comprar um sistema que daqui a 5 anos ele vai ficar desatualizado. Então, essa é uma nossa preocupação. Eu brinco com a minha esposa, eu estou com quase 60 anos, 58 anos, eu não paro de estudar. Tecnologia é isso, a gente tem que estudar permanentemente, né? Então, as ondas tecnológicas, a última, por exemplo, que se fala muito em experiência do usuário, né? Isso a gente aprendeu com as redes sociais. Eu achei ótimo isso, ou seja, qual foi a tua experiência com o software? Então, é isso a gente também tem antes a gente só falava de, digamos assim, de funcionalidades. Não, a gente precisa se preocupar também. Naquele passo inicial que eu te falei. A gente precisa entender quem está do outro lado, quem está consumindo isso e qual é a experiência em relação a essa ferramenta. Então, também tem esse lado. E o software, então eu mostrei para ti a questão de um produto que é desenvolvido por uma pessoa ou por um desenvolvedor. Certamente esse produto ele vai ficar desatualizado no máximo em 5 anos pelas ondas tecnológicas. Por outro lado, no outro extremo, vamos dizer assim, eu tenho produtos de prateleira que não vão atender quando precisar o mínimo. Quando tu é sozinho, tem poucas pessoas, pelo custo-benefício ele é interessante porque ele vai te ajudar a controlar. Quando tu começa a crescer, exigir um pouco mais desse outro software aqui, e tu precisa fazer com que o software tenha aderência ao teu negócio, aí começam os problemas. Nesse meio tempo que a gente entra na Modus através dos para ajudar. Sim, porque tem recebimentos diversos, né? Muitos nos tempos miúdos, né? Parcelado. Exatamente. Não é? E, nossa, às vezes tem parcelas 30 vezes parcelado. Aí vamos supor que nessas 30 vezes parcelado, tu tem que ainda pagar para os teus advogados associados. Exato. E que cada advogado associado atuou, por exemplo, num pedacinho de cada rito e que cada um tem um percentual diferente, né? E que além disso tudo, quem conseguiu aquele serviço é uma outra pessoa que eu tenho como captador. Perfeito. Olha a loucura. Tu entrou, né? Tu entrou num item em sistema que talvez seja o mais complexo, tá? Que é justamente as formas variáveis de remuneração aos seus associados. Exatamente. Né? Então a gente tem isso muito bem mapeado, a gente tem isso tudo muito bem desenvolvido. E aí tem vários modelos. A ideia não é entrar aqui em cada modelo, mas tu tocou em 2 pontos muito legais. Assim, tem os sócios, né, de serviço, que a gente chama. Sim. É aquele que ele, digamos assim, vai desenvolver o trabalho. Então tem um dono de escritório que vai desenvolver o trabalho. Ele quer ser remunerado, tem uma renda variável em cima daquele trabalho. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ser remunerado. E tem hoje os indicadores, que são os captadores, que também tem que ser remunerados. Isso. Aí tem os CLTs, né? Também tem que ter. Tem os estagiários, todos têm formas de remuneração diferenciadas e a gente tem que prever todas elas. Tá? Perfeito. Eu não sei como é que está o nosso tempo, depois eu quero entrar em relação a um pouquinho da aplicação do sistema propriamente dito, que tem umas questões interessantes. Atualmente, a gente está muito, como eu falei no bloco anterior, a gente está preocupado com uma situação que é a experiência do usuário. Tá? Isso, advogado não gosta de preencher tela de sistema, não, tem que confessar. Então a gente tem que ser o mais agradável possível, porque o advogado ele tem que preencher os dados ou do processo, ou da consultoria que ele está dando, ou um terror para os advogados, já ouvi falar no timesheet. Sim. Timesheet é a coisa mais odiada pelo escritório. Por outro lado, para a gestão, é a coisa mais importante que tem dentro do sistema. Né?
Porque o teu tempo vale dinheiro. Exatamente. Quanto tempo tu gastou com o teu cliente? Exatamente. Né? Quanto tempo tu gastou naquela atividade? Tu está sendo produtivo ou não está sendo produtivo? E aí, gente, não é uma questão financeira, é uma questão de auto-organização, de gestão do seu tempo, de uma série de características que, ao preencher uma tela de timesheet, quem não sabe, timesheet é uma ferramenta onde tu é uma espécie de tarifador, um reloginho que tu inicia o preenchimento, tu marca a hora de início do teu trabalho e encerra, e ali tu diz qual atividade tu estava desenvolvendo e para qual cliente tu estava desenvolvendo, né? Então, assim, quando a gente fala em ferramenta, a gente primeiro tem que se preocupar como que o usuário está utilizando isso, né? Nós somos um sistema bastante robusto, bastante completo, tá? Então, às vezes é difícil isso, às vezes a gente não consegue. Por exemplo, a gente tem todo o arcabouço administrativo financeiro, que é contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, integração bancária, contabilidade. Isso não dá para ser assim, que nem um Facebook, né? Preencher uma tela de Facebook. Mas a gente tenta ser bastante intuitivo, né? Então essa experiência do usuário ela é importante. Outra coisa importante que a gente vê, e falando de escritórios, tá? A gente desenvolveu essa ferramenta, foi desenvolvida, e eu, ao longo do tempo, eu divido isso em 3 grandes pilares, tá? Existe o pilar fábrica, que eu chamei, talvez não seja o melhor termo, mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, que é aquela parte produtiva do escritório. Sim. O que o escritório faz? Né? Então, o que o escritório produz? Processo judicial, consultoria, a gente tem propriedade intelectual, tem escritórios que são especializados em marcas, patentes, então ele produz assessoria na área de marcas e patentes. Temos escritórios clientes nossos que fazem a questão da cobrança extrajudicial, então aquela ali é a fábrica do escritório, né? Então tem que ser muito bem controlada, tem que ter relatórios, tem que ter análises gerenciais. Quando a gente fala em análises gerenciais, a questão dos indicadores, dashboards, né, para monitoramento de prazo, de volume de processo, né? Enfim, uma série de questões aí. O outro pilar é o pilar do advogado, da mão de obra. Então a gente trabalha basicamente com timesheet, né? Quando está trabalhando com uma estrutura pequena, eu até hoje estou repensando isso, tá? Mas quando está muito pequena, ainda vale a pena preencher timesheet, tá? Eu comecei a preencher timesheet, nós somos na área eu acho que tu também, Isa, é prestadora de serviço, né? Sim. Todos os prestadores de serviço, eles precisam ter uma ferramenta para mensurar o quanto tempo eles estão levando em determinada atividade e cliente, né? Sim. Ou mesmo para o teu cliente, né? A LM é consultores, né? Assim, quanto tempo tu está disponibilizando para o teu marketing, quanto tempo tu está disponibilizando para os teus estudos de qualificação, quanto tempo tu está destacando para os teus clientes. Então, eu tive essa percepção desde lá do início. Eu preenchia uma telinha de computador, num software que eu mesmo desenvolvi, muito simples. Mas não para, digamos assim, para cobrar aquilo dos clientes, né, Cláudia? Eu já percebi nessa época que eu precisava... É para a tua gestão do tempo. Para a minha gestão do tempo, perfeito. Então, essa é uma outra questão. Porque eu acho que te cortando... Claro, por favor. Afinal, é um bate-papo, né? Às vezes a gente esquece disso. Não, porque tu sabe essa parte da gestão do tempo que eu acho importante, é que às vezes tu conseguiu fazer tudo o que tu te propôs a fazer naquele dia, só que o que tu não fez, que é uma coisa muito importante que até tu comentou, é se atualizar. Sim. Então, muitas das profissões a gente vai emendando um dia depois do outro para as nossas tarefas, mas sem a gente separar um tempinho para nossa atualização. Verdade. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu ouvi de um parceiro, né, que o empresário, e aí a gente tem que trazer o empresário no escritório também. Aquele que trabalha sozinho, ele é um empresário também. Está gerindo uma empresa. Claro, né? claro. Ele tem que vestir vários bonés.
Tem o boné do comercial, tem o boné administrativo, tem o boné da faculdade, ou dos estudos, ou da pesquisa, o boné do atendimento ao cliente. Esse é o nosso dia a dia, não tem como ser diferente. Sim. E dependendo do teu plano, né, de crescimento, de expansão, é que tu vai regular a quantidade de carga horária. Óbvio, né, gente, que a gente não precisa levar na ponta do lápis a questão do time sheet. Por exemplo, se eu fui no toalete, se eu fui tomar um café, né, se eu atendi um iFood, não é essa a questão é um pouco mais macro, né? Sim. Dentro do meu dia de 8 horas, quanto eu destaquei para cada uma dessas atividades. Então, de novo, como nós somos prestadores de serviço, uma empresa de serviço, a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa fazer a gestão do nosso tempo, a gestão da nossa equipe, para ver o resultado final em relação ao negócio. Então, o Time Sheet realmente é uma ferramenta muito importante. Isso a gente tem vários modelos no celular, a gente tem uma tela de computador, com relógio, sem relógio, com hora inicial, hora final. Isso até não é o mais importante. O importante é preencher. Mesmo que claro que eu tenho os clientes que ainda cobram por hora, né? O valor de hora por Time Sheet. Mas isso é uma parcela menor. Uhum. Na nossa ferramenta, isso está integrado ao sistema financeiro. Então, quando tu lança horas cobráveis, que a gente diz, né? Então, tu gera uma fatura, já vem isso tudo descrito, tudo, digamos assim, detalhado, né? E o terceiro e último tripé justamente é o tripé do administrativo financeiro, tá? Então, ninguém cresce sem ter uma boa gestão do seu contas a pagar, a velha história, né? Do caderninho que a gente tinha da nossa mãe, da nossa avó, do nosso pai, que dizia o seguinte: eu recebi tanto, eu gastei tanto, quanto é que sobrou? O que sobrou eu preciso repassar para os meus associados. Então, o sistema que não cuida do seu contas a pagar e receber, certamente tem planilha Excel. E eu não confio nessas planilhas Excel. Porque eu não confio no Excel. Nossa, eu uso o Excel direto. Mas eu quero dizer, a questão da segurança, né? Do monitoramento. Excel aceita qualquer coisa, né? Então, se tu define padrões de faturamento, padrões de nota, padrões de recebimento, vamos falar em geral, assim, eu acho que ele faz parte desse terceiro tripé, né? Não precisa ter uma grande qualificação, mas ela precisa ser cuidada, com certeza precisa ser cuidada. Eu vejo que existe uma mudança, nós falamos um pouco atrás em relação a isso. Hoje não se fala tanto em profissionalização, né, dessa área administrativa financeira, graças a Deus. Mas ainda existem ferramentas não tão adequadas, tá? Mas, como eu te falei antes, o financeiro era cuidado por alguém de confiança, mas não tinha o preparo, certo? Então, às vezes, era o pai, a esposa, alguém da família que eu confiava, né? Porque vai ter a chave do cofre, né? Mas isso não é tão profissional. Isso já mudou bastante. Isso nos 10 últimos anos mudou bastante, graças a Deus. Mas ainda tem soluções pouco profissionais em relação a isso, sabe, Cláudia? O pessoal quer ver uma tela bonitinha no cadastro de um processo, integrado com o serviço de publicações. Isso todos têm que fazer, é o mínimo que todos têm que fazer, né? Mas descuida dessas áreas aí de gestão de pessoas. Depois eu quero falar também uma outra questão que eu vejo. São experiências, tá? Às vezes a gente não fala tanto de tecnologia, mas são experiências assim que a gente vai tendo. Que é, hoje eu acho que o grande avanço dos profissionais, quando a gente fala em ferramenta, é identificar a produtividade do advogado, viu? Aqueles que têm a produtividade do advogado mais ajustada tendem a crescer mais rápido e melhor, mais lucrativos, tá? Quando eu falo em produtividade, eu estava falando com o escritório de Curitiba, sexta-feira, foi na quinta ou na sexta? Quinta-feira que estava falando, a gente estava falando sobre produtividade. E ele mostrava uma produtividade de 20%.
Então, assim, as pessoas trabalhavam 8, 10 horas, mas produtivo era 20. Por quê? Muito baixo, né? Muito baixo, né? Bah. Então, como é que ele chegou a esse número? Aquilo que eles estavam tentando, que eles estavam cobrando, assim, as atividades desenvolvidas diretamente a cliente. O resto tudo era internas, certo? E aí entra a questão do perfil do profissional que eu te falei. Assim, existem profissionais que não gostam de atender cliente, não vão atender, mas eles têm que entregar de uma outra maneira, né? Claro. Através de estudos, ou teses, ou um trabalho bem elaborado, né? Então, eu acho que a produtividade é uma coisa... Isso é engraçado, se a gente parar para pensar, todos nós deveríamos ser assim, né? A gente tem que trabalhar com produtividade. É horrível isso. Eu com quase 60 anos estou preocupado com mais de 60%, 80% de produtividade, né? Mas é por aí. 20% é muito pouco, né? Agora, tu tocou na parte do atendimento, né? Essa é a parte, né? Porque, eu te falo, eu comecei em 96, né? E teve uma época que eu trabalhava, eu dividia a sala, né, com o pessoal do jurídico. Sim. Né? Não tinha nada a ver, assim, a sociedade, né? Mas só de divisão de sala mesmo. Perfeito. E aí eu verificava muito o serviço dos advogados na área do atendimento. Então, assim, ó, se tu não tens porque eram 2 sócios, né? Certo. Um dos sócios, ele... Não gostava. Não é que não gostasse. Ele ia além na parte do atendimento. Porque qual é o problema do atendimento? Se tu sabe atender muito bem, entendeu? E tu é muito de ouvir, de dar conselho, o teu cliente vai tirar tua produtividade. Porque a maioria dos clientes, eles querem o que do advogado? Uma dedicação exclusiva, praticamente. Dedicação exclusiva. Então, qual é o X da questão aí? Tu tem que saber atender, ouvir, mostrar que teu cliente é exclusivo, mas tu tem que saber a hora de parar. Certo. Né? Então, desse escritório, né, que eu tô citando, um dos sócios sabia fazer isso muito bem. O outro sócio também atendia muito bem, mas não sabia fazer a hora do parar. Né? Porque às vezes a pessoa fica... não quer, às vezes, ser ríspida com o cliente, começa, tudo tem técnicas, né? Claro. E, na verdade, é isso. Quem te atrapalha, e no caso também, até na minha questão, o que mais te atrapalha a tua produtividade não é o teu serviço, é o atendimento e a parte eu não digo assim redes sociais, que tu tá brincando em rede social. Falo redes sociais no seguinte: marketing, tá? Redes social que tá entrando serviço por ali, porque hoje em dia entra serviço pelo Messenger, no Facebook, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, né? Então, tu tá com todas as tuas ferramentas no computador aberto, porque tá sempre alguém querendo falar contigo. Então, o atendimento do cliente, que muitas vezes não é presencial, é ali nas redes, né? E tu tem que dar aquele atendimento na hora, porque ele quer ser exclusivo. Né? O WhatsApp, ele tem um problema, já que tu comentou. O WhatsApp, ele tem um problema. Ele não é nada corporativo. Não. Então, o que tu responde fica entre tu e o cliente. Nós, em sistemas, a gente desenvolveu algumas ferramentas de integração para que tu consiga fazer isso via sistema. Então, ao mesmo tempo que tu responde, tu já está fazendo digamos assim, o histórico daquele atendimento dentro do sistema, né? Isso tu tem razão. A gente é muito fácil a gente se distrair, né? Então a produtividade ela cai muito. Ela cai. Eu lembro que logo que começaram os sistemas web, né? Ali que bombou mesmo, acho que foi em 2006, 2007 que bombou mesmo. A grande preocupação dos escritórios, os donos do escritório, é saber se os seus profissionais iriam ficar muito tempo navegando na internet. Sim. Entendesse? Então, isso naturalmente sumiu. A gente não pode evitar esse tipo de coisa. Não As redes sociais é a mesma coisa. Claro. O que tu tem que ter são ferramentas, de novo, de gestão para medir a produtividade daquele advogado. Tem N exemplos, Cláudia. Por exemplo, o pessoal de controladoria, né, que faz a controladoria, que só fica despachando, né, publicações, intimações do dia inteiro e agendando prazo. Isso não tem como preencher timesheet, certo? Fica muito difícil. Mas mesmo assim a gente sugere que faça para que a gente não, talvez numa gestão
um pouco mais aprofundado, a gente possa identificar que um determinado profissional que tem um nível técnico, né, diferenciado, possa fazer outra atividade. Exatamente. Assim como administrativo. É muito legal, assim, tem vários cases. Nós identificamos, por exemplo, na área administrativa e financeira, que tinha uma pessoa respondendo, né, e-mail para os advogados o dia inteiro, se a fatura foi cobrada do cliente, não foi cobrada do cliente. Não, mas para um pouquinho. Onde é que a gente viu isso? Preencheu o timesheet e ela relatou. Sim. A gente pegou, olhou, não, só um pouquinho. Isso aí com um e-mail, um alerta do sistema, claro. Ou visualizar, ou dar uma forma de disponibilizar aquela página no sistema para o seu advogado, a gente matou a questão. Exatamente. E é um dia inteiro aquela pessoa. Então, pequenas ações, né? Volto a te dizer a questão da proatividade, atendimento, né? Às vezes o cliente quer saber como é que está o processo dele. Essa é a pergunta mais comum, né, que se tem, né? Até via o WhatsApp. Como é que está meu processo? Então a gente, de uma maneira não tão robotizada, né? Também a gente tem que ter esse cuidado, né, para o cliente. A gente tenta dar as informações mastigadinho. Olha, não houve uma tramitação do teu processo nos últimos dias. Ou tá, sei lá, na mesa do juiz para julgamento, para despacho, enfim. Isso a gente consegue fazer. Isso é bacana, porque isso aí, eu acho que isso aí seria até o terceiro ponto. Exatamente. E com isso a automação, né? A automação, porque a gente faz muitas coisas, porque até eu estava comentando do que não deixa a gente ficar produtivo, né? Sim. Tinha esquecido dessa parte, é verdade. Serviços repetitivos. Isso. Né? Tem uma das coisas, né, que não só eu, como os advogados e, né, um monte de perito faz, a gente cadastra o número do processo no push, né? E daí o que acontece? Toda vez que esse processo mexeu, sim, a gente recebe por e-mail a informação. Então, isso é uma automação incrível. Só que daí, veja só, aí eu recebo e não faz nada. Horrores. Não, eu tenho que entrar um por um. Só que quando, claro, para o advogado isso é diferente, mas para um perito contábil, quais são as duas informações que merece observação? Certo. Processo arquivado. Por que foi arquivado se eu não recebi, né? Porque sim, tudo, na verdade, sempre tem um fim único, né? Exatamente. Se você recebeu ou não, né? Exatamente. Porque todo mundo trabalha depois para isso, né? Com certeza. Então, esse é o primeiro alerta. Ué, por que eu não recebi? Vou ter que ir atrás agora ver o que aconteceu. E segundo, se diz a palavrinha alvará. Sim. Né? Então, só que eu tenho que entrar em cada um desses todos os dias, né? Então, assim, deveria ter uma forma, e deve ter, né, de automação nesse sentido, Dá né? um alerta para ti ali. Exatamente. Entendeu? Diz assim, ó, aqui nesse, né, o alerta que naquele ali eu vou ter que abrir porque tem a palavrinha alvará e arquivado. Os que não tiver isso, que bote na lixeira para mim. Exatamente. Entendeu? Isso, a gente tem muita coisa disso, muita. Identificação. O teu marido já abordou sobre isso, a inteligência artificial, tá? A gente usa também uma ferramenta do nosso sistema Spider para a inteligência artificial, identificando alguns padrões, tá? Principalmente para a geração de prazos automáticos, né? Então, assim, quando entra uma intimação, uma publicação, a gente ensina, porque nós usamos a técnica da análise preditiva, ou seja, eu preciso mostrar para o sistema qual é o meu padrão, né? Então tu vai dizer o seguinte: quando entrar, por exemplo, uma publicação de sentença, ele deve gerar prazo A, prazo B, prazo C. Isso a inteligência artificial te ajuda bastante já nesse aspecto, e a gente aplica bastante. A gente está aplicando isso também em modelos de contratos, a gente está aplicando também em modelos de minutaria. Por exemplo, quando tu vai fazer uma peça, o sistema escolhe a melhor peça para ti baseado em padrões que tu estabeleceu anteriormente. Nós terminamos o nosso último bloco falando sobre inteligência artificial, que é uma ferramenta também que a gente está, de novo, aquela história do direito, né? Que tem várias ferramentas e tem também no nosso sistema, né? A gente usa uma ferramenta própria de inteligência artificial desenvolvida pelos nossos desenvolvedores, né?
do Spider, e a gente usa, nesse momento, a análise preditiva. Tá? A análise preditiva identifica padrões. É mais ou menos o seguinte: a Cláudia, como é que ela é? Tem cabelo comprido, olhos castanhos, né? Ela é de média estatura, etc, etc, etc. Então, existe um padrão. Se eu vejo outra pessoa, né, mais ou menos com essas características, eu tento imaginar, ou vou sugerir que seja a Cláudia, mas pode não ser a Cláudia. Então, essa é a técnica da análise preditiva, né? Tu fornece padrões para o sistema, então a gente usa muito fortemente a questão da interpretação de um teor de uma publicação. Então, conforme o teor, o usuário vai dizer se isso aqui é uma publicação de sentença, e classifica isso como publicação de sentença. Já na segunda leitura, na terceira, o sistema diz: olha, a última vez que você classificou essa publicação, ela era uma publicação de sentença. A probabilidade, com os critérios de análise da publicação, o número de termos que eu classifiquei, que eram iguais ao padrão das características que eu te falei, a tendência é que 80%, 90% seja uma publicação de sentença. Então isso facilita muito, porque a partir disso a gente classifica aquela publicação e pode gerar prazos automaticamente, seja administrativos ou processuais, já nos padrões, né, da justiça, com a quantidade de dias de prazo da justiça. Isso é tão bacana ver isso em funcionamento, que o resultado, então a gente tinha muita gente de controladoria, por exemplo, associada a essa ferramenta, hoje a gente diminuiu drasticamente. Não é dizer que o sistema vai substituir a pessoa, ou que essa ferramenta ela vai acertar sempre. Não, ela vai te sugerir com um grau de assertividade bastante alto. E ela precisa ser ensinada. E aí, de novo, a gente fala, quando cada escritório tem o seu processo, é exatamente isso. Um dos itens é exatamente esse. Então, o que para ti é uma sentença publicada, ela pode ser procedente para ti, ou improcedente para a parte contrária, ou parcialmente procedente. Então, e os prazos a serem gerados, administrativo principalmente, eles são diferentes. Então, isso faz com que a gente faça aquelas entrevistas de avaliação, de aderência, né? A gente faça essa entrevista de aderência para ver aonde que a gente tem que mexer no sistema para atender 100% aplicação. E a Modus, então, hoje já faz essa parte da inteligência artificial. Já fazemos a inteligência artificial. E a curiosidade, então, por exemplo, né? Se eu sou advogada, estou fazendo uma petição e eu quero uma jurisprudência sobre um artigo tal lá que tem muita tese, e eu quero saber se isso está vingando ou não. Certo. Isso já consegue fazer? Isso eu não vi ainda, mas isso a gente chama de até jurimetria externa, né? Ou acesso a bases de dados externas. Isso a gente está fazendo nas bases internas, tá? Externas, por exemplo, que está rolando nos tribunais, a gente não está fazendo isso porque é uma coisa absurdamente grande, gigantesca, tá? Mas se tu faz isso uma primeira vez dentro do sistema, fica para sempre. Então, assim, como digamos, existe dentro do trabalho técnico do advogado, vamos dizer assim, a parte de estudo, pesquisa, e a parte de utilização do sistema. Me faltou o termo agora, mas quando tu traz essa pesquisa para dentro do sistema, ela já é tua, ela já é dentro do sistema. Sim, ela já então vai isso lá. Tu já vai compor nos teus processos internos, já vai numa minutaria de petição, já vai numa inteligência artificial. Então, e essa parte interna, a primeira vez tu precisa fazer. Depois de ter feito isso, aí é contigo. E a grosso modo, vamos ver se eu estou errada. Vamos supor, antigamente, né? Que não se tinha acesso a tudo isso, né? Certo. Então os escritórios, eles tinham modelos, né? Modelo tal, modelo Y, né? N modelo. Acho que seria tipo Exatamente. isso, né? Só que muitas vezes aquele modelo, quando tu vai melhorando profissionalmente, Exatamente. né? Todo mundo
sabe disso. Aí, às vezes, tu ia pegar aquele modelo, porque fazia tempo que eu não pegava esse tipo de matéria, e eu vou abrir aquele meu modelo e tá super defasado. Perfeito. Né? Exatamente. Só que quando tu tem esse teu sistema alimentado, como tu bem falasse, ele vai pegar a junção de tudo já que tu fez sobre aquela matéria e vai te sugerir as melhores, né? Exatamente. Ai, perfeito. Se essa composição de documentos, né? A gente fez inclusive nós transformamos uma ferramenta que nós tínhamos, que era o GED, lembra? Uhum. Gerenciamento eletrônico de documentos, uma coisa mais ampla, tá? Então, que envolve inteligência artificial, envolve minutaria, ou seja, a composição daquele documento que tu vai gerar, ele pega parte do sistema, faz algumas perguntas, né? Tu coloca o que a gente chama de conectores. Se o tipo de ação, uma indenizatória com dano moral, né, ele vem um tipo de modelo. Se é uma indenizatória diferente de dano moral, ele vai pegar outro documento, né? Então ele tem algum algoritmo em cima daquilo ali, tá? E fomos além, a gente transformou o que era o gerenciamento eletrônico de documentos em o que a gente chamou de DocSite, tá? É um grande site de gestão de documentos. Então a gente faz o repositório desses documentos catalogados de uma maneira muito organizada, né? Então a gente usa uma técnica de bibliotecas. Então, se tu quer guardar um documento, e esse documento é um contrato de honorários, né? Então, quando tu for gravar esse documento, ele vai te fazer algumas perguntas. Qual é o assunto? Né? Qual é a área que ele se aplica? Então, tu cataloga esse documento. É uma grande biblioteca virtual, certo? E ali tu coloca documentos, tu coloca os próprios livros, né? Os e-books. A gente fez um Google organizado, né? Dentro do sistema Spider através desse módulo DocSite, tá? O DocSite também faz a parte de versionamento. Então, se tu está elaborando o documento, ele não está definitivo, né? Tu pode gerar versões dele, pode pedir colaboração. Então, por exemplo, eu estou fazendo documento, estou com uma dúvida, preciso de um outro profissional, inclusive nem uso o sistema. Via sistema, tu manda um e-mail, ele vai lá com um link, tu entra naquele link, né? E tu colabora naquele documento, faz os teus comentários e tudo mais. Então, esse é uma ferramenta que aumenta muito a produtividade do advogado, né? Hoje, particularmente, eu, Fernando, estou me dedicando a isso, tá? Assim, muitos dos advogados, os donos de escritórios, pedem para mim, Fernando, o que tu pode melhorar de processo aqui? O que tu pode resolver das minhas dores? Então, acho que a Modus também se transformou numa grande consultora de soluções, entende? Assim, não é... Nosso negócio é, efetivamente, vender, implantar e te dar suporte e treinamento sobre os sistemas que tu adquiriu da gente. Porém, hoje a gente já está um pouquinho além, a gente já está pensando no que tu pode melhorar os teus processos. Um processo contínuo, até, te confesso, Cláudia, é extremamente gratificante. Assim, não tem dúvida. Tu tem alguém que pense para ti, porque a gente está envolvido no mercado, sabe o que os concorrentes estão fazendo, quais opções que tu tens, o que a gente pode melhorar. Então... E como a vida, né? Como a vida está sempre em movimento, o serviço também, né? Os profissionais também, as demandas também que surgem são diferentes. Isso. Então, a cada entrevista, a cada cliente que tu conhece, eles também te ensinam de possibilidades que tu pode, né? Porque nós, né, que somos os usuários, né? Sim. A gente tem aquela dor, né? Sim. Aí então a gente precisa disso. Como eu gostaria disso? Sim. Porque pra gente é como se fosse uma mágica, né? Certo. E vocês desenvolvedores, né? Analisando toda aquela nossa dor, melhoria dos processos, enfim, vão fazendo essa estratégia, esse jogo, né? Muito sistêmico legal ter pra comentado gente, isso, né? porque realmente a gente aprende muito com o cliente, muito. A gente tem uma trava hoje, ou um obstáculo a ser vencido, que é o LGPD. Né? LGPD é uma coisa que nos restringe muito, né? Teve um cliente outro dia que trabalhava com pessoa física
e pedir, por exemplo, a senha do INSS para botar dentro do sistema. Isso, em hipótese nenhuma, pode ter dentro do sistema. Entendi. Né? Ou se tiver de uma maneira, pelas leis de geral de proteção de dados, tão criptografada, tão monitorada, com tanta rotina, que às vezes até inviabiliza. Claro. Às vezes é um escritório muito pequeno e inviabiliza. Mas a gente tem algumas travas. Outro dia um cliente me perguntou, por exemplo, novo social. É uma coisa relativamente nova, certo? Mas da onde que, provavelmente, ele foi atender um cliente e o cliente se sentiu, digamos assim, desconfortável em preencher o nome. Né? Então eu não tenho nome social, aí surgiu essa. E a partir daquilo a gente, então, realmente, a gente vai agregando, né? Entendi, porque nunca tinha acontecido, agora que aconteceu, dá para. Pessoas físicas também com necessidades especiais. Por exemplo, tu vai atender uma pessoa, marcou, né? Teve um cliente que aconteceu isso, marcou com uma pessoa que era cadeirante, né? Só que não marcou numa sala de difícil acesso, que subiu uma escada. Então, todas essas nuances assim, a gente tenta, de novo, atender bem o cliente, ter gestão sobre o negócio, para que a gente consiga melhorar cada vez mais, com certeza. O que eu aprendi muito no nosso quarto seminário e também com as entrevistas que agora, né, todos os palestrantes estão vindo aqui até para a gente esmiuçar melhor, né, porque lá a gente tem um tempo finito, né. Então, a parte mais importante que eu estou aprendendo é sobre a exclusividade. Sim. Então, eu vi que assim, ó, que o que o cliente quer hoje, que às vezes o cliente quer uma experiência, na verdade ele quer se sentir exclusivo. Bem lembrado. Sabe? Então, acho personalizado. Que personalizado. Então, assim, ó, eu sou perita contábil, tu é da área de sistemas que desenvolve, tem o advogado, tem o dono do restaurante, a hotelaria, quem faz agência de viagens, não interessa a profissão. O que o teu cliente quer é ser exclusivo. Não, e pegando o gancho do negócio da Modus, sim, né? O que acontece? O que tu proporciona para nós? A gente dá exclusividade para o cliente. Porque no momento que tu tá tirando todo esse meu serviço repetitivo, que tu tá me ajudando com a minha gestão, como outras ferramentas, né, diversas que a Modus tem. Então, eu posso me dar o luxo de eu estar trabalhando, né, em um processo que não é daquele cliente que tá me mandando uma mensagem no WhatsApp, mas eu poder me dedicar naquele momento para ele. Perfeito. Entendeu? Porque até eu falo isso que é interessante, eu abri uma conta de WhatsApp comercial. E isso não faz muito tempo que eu fiz, né? Porque ela te dá outras alternativas. É legal que às vezes tu não pode atender naquele momento, deixa a mensagenzinha. Perfeito. E esses dias um cliente fazendo umas perguntas pra mim e eu tava respondendo, porque era eu que tava respondendo. E disse, tá, mas com quem é que eu tô falando, hein? Isso? Com a Cláudia. Ai, Cláudia, tu entendeu? Porque ele queria falar comigo. Legal. Mas estava com medo que, na verdade, não fosse eu. Entendeu? Então Tu fizesse um bom uso da ferramenta. Tu estava preocupado com o teu cliente. Isso. Porque o WhatsApp tem isso, né? Quando começa a ter muito contato, quando tu não tá nem respondendo. Não. O pessoal, não sei se acontece contigo, mas particularmente, fim de semana o pessoal da minha família, por sinal, me detesto falar comigo, porque eu não atendo. Passo o dia inteiro atendendo o WhatsApp, e no final de semana tu quer um pouco de privacidade, né? É verdade. Então o WhatsApp tem isso, ele tira essa privacidade. Aí as pessoas vão pro comercial. E aí perde o olho no olho, né? O atendimento personalizado. Então o WhatsApp ele é muito complicado. Ele realmente ajuda, é uma ferramenta fantástica, mas tem alguns problemas de gestão da ferramenta. Né? E eu acho que a gente conseguiu desenvolver isso através de uma integração legal com o nosso sistema. Né? Porque ele não é corporativo, né, Cláudia? Por exemplo, você tem 5 consultores contigo. Se o teu consultor está respondendo para o teu cliente, não sabe o que está acontecendo ali entre eles. Ah, sim, verdade. Então, tu precisa ter gestão daquilo, com a informação, da informação certa ou errada. Então, imagina um advogado. Né? Tem até, vou abrir o jogo aqui, tem um cliente meu que ficou preocupado que o advogado dele estava entrando direto com o seu cliente. E isso cria-se o quê? Uma intimidade, um relacionamento
que logo depois o que vai acontecer? Vai levar o cliente junto. Então temos que cuidar isso também. E além disso, o WhatsApp, tudo que tu escreveu ali tá para sempre, né? Quantas vezes eu recebo de cliente compartilhados de conversa de outros, só para aproveitar aquela conversa, por exemplo. Mas é perigoso, né? Muito. Então tem tudo isso. Né? Serve como prova, inclusive, né? Como prova. A gente tenta se cercar desses problemas, assim, mas às vezes acontece, não tem jeito. Lidar com pessoas, né, Cláudia, tanto como cliente como fornecedores, às vezes tem estresse, não tem jeito, né? Advogado, época de pandemia foi muito complicado no relacionamento, tá? A despeito de outras áreas, a nossa área cresceu muito, já deve ter ouvido falar nisso. Sim. Porém, ela foi muito desgastante, assim, aumentou muito a demanda em pouco tempo e as pessoas muito ansiosas também, sabe? É tudo para ontem. Parece que o mundo ia acabar pós ou durante a pandemia, ou seja, começou em março, a pandemia, as pessoas iam morrer no final de março. E assim prorrogou mais. Não, espera um pouquinho, vocês não vão morrer agora. Vocês vão morrer daqui o que é previsto para vocês, vamos dizer assim. Mas muito estresse. Foi muito estressante, assim, o relacionamento. Mas estamos aí vivos e fortes, né? E a Modus, me diz uma coisa, vocês vão focar sempre só para advogados ou vocês, na verdade, estão focados em escritórios, ponto? Certo. A gente não pode jogar fora todo o know-how que a gente tem, né? Alguns escritórios ou advogados ainda comentam que a gente parecemos advogados. Pelo contrário, se me apertar um pouquinho mais sobre legislação ou questões técnicas jurídicas, eu vou ficar devendo. Mas como a gente faz há muito tempo isso, e é um mercado, vamos dizer assim, que sempre tem volume, né? Eu acho que o mercado jurídico, apesar das crises e algumas questões pontuais, assim, alguns segmentos que sofreram um pouquinho mais com a mudança de legislação ou movimentos diferentes, ainda é um mercado que gira muito valor. Então a gente não deve jogar isso fora, não, pelo contrário. A gente tem ótimos profissionais, a gente tem bons clientes, bons cases. Hoje a gente atende em torno de 50 empresas, né? Nós estávamos focados muito no Rio Grande do Sul. A partir desse ano, final do ano passado, nesse tempo, a gente começou a abrir. Então a gente já está atendendo o pessoal de Curitiba, São Paulo, já está pintando coisa de Brasília. Então a gente não sabe o futuro. Só que também, como empreendedor, como todos nós somos, né, Cláudia, a gente não descarto de fazer o que eu faço para outros segmentos também, né? Então sempre existe essa avaliação. Hoje a gente está mais preocupado em atender todas as necessidades dos advogados, né, escritórios, departamentos jurídicos, com soluções tecnológicas, né? Nosso métier é implantar sistemas para gestão de escritórios e departamentos jurídicos, mas a gente nunca descarta outros segmentos, não. Claro, mas isso foi uma provocação que eu te fiz, sabe por quê? Por quê? Porque eu acredito muito no foco, né? Ah, sim. Então, eu penso no sucesso da Modus justamente porque tu focou num nicho. Isso. Porque assim, ó, por mais que tu não é advogado, mas tu é da área de sistemas, mas de tanto tu tá lidando com esse público há tantos anos, tu já pegou um conhecimento, né? Daquela rotina, não fica fazendo petição, mas tu ao nível macro, né? Tu já pegaste. Exato. Então, eu acho que é isso que faz teu sucesso, porque o que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas... vamos supor, pega uma empresa ou um profissional sozinho para fazer um sistema, que o cara é super bom, mas ele não sabe do teu dia a dia, ele não sabe da tua profissão. Isso pode causar duas coisas: primeiro, uma demora da entrega, e segundo, te entregar algo que não é usável. Fora da realidade. Né? Isso é verdade. É nesse sentido. Hoje é muito comum, tá? A gente brinca lá na moto, quando a gente faz a apresentação, aquelas
reuniões de entrevista, das necessidades, a gente fala pouco de sistema. Por quê? Porque todas as dores que são apresentadas, 99% já foram solucionadas em outros clientes, né? Então os cases de sucesso a gente já tem, né? Então, mas sempre tem um desafio diferente, claro. mas que a gente pode partir disso. E a gente desenvolveu uma metodologia de implantação também que isso dá visibilidade. É diferente tu vender, por exemplo, um produto que a gente chama de prateleira, que nem a gente chama, né? Que é tu comprou, alguém te treina, tu sai usando. Não. Quando a gente faz a gestão desse projeto, ele também tem os seus percalços, né? Então, assim, o teu ritmo é diferente do ritmo do cliente, os interlocutores dentro do escritório são diferentes. Isso acontecia muito assim, quer ver? Eu até vou contar uma história que é bem interessante, talvez sirva para os nossos ouvintes, né? É o seguinte, às vezes o pessoal delegava essa atividade para avaliação de sistema, ou reuniões de aderência do sistema, ou levantamento de necessidades, que é, Fernando, eu preciso de um cadastro, de um processo assim. Só que tudo perfeito, a pessoa trazia, digamos assim, nos detalhes o que realmente o escritório precisava. Só que não estava vinculada à direção, à gestão, ela não cumpria a expectativa dos donos do escritório. Normalmente era pessoal de controladoria ou um estagiário. Essa pessoa saía, todo aquele trabalho ia embora. Então, a nossa proposta também, Cláudia, isso tem que deixar bem claro, é para resolver o problema. E esse resolver o problema inclui os sócios do escritório se envolverem no processo. Quando isso acontece, quando não tem, então, os donos do escritório envolvidos no processo de implantação do sistema, né, é um desastre. Quando eles estão envolvidos e passam para nós expectativas, é um sucesso total. Realmente a gente consegue. É a pessoa que está demandando, né? Que nem vai fazer uma casa, certo? Sim. Ou vai fazer uma cozinha, né? Se tu delegar para o filho, para a secretária do indivíduo, não para ele, para a esposa dele, o que tu acha que vai acontecer isso? Ah, sim. Né? Então isso antigamente também tinha muito disso, tá? E até escritórios grandes, viu? O pessoal, não, isso aí eu não quero me envolver, faz aí do jeito que tem que fazer. A gente alertava, não deu outra. Né? E tocando no último ponto, daí depois pois tu não. me fala se tem mais coisas que tu quer conversar com a gente. Tá bom. Mas puxando esse gancho aí, porque a gente trabalha aqui muito com compliance, né, do diligência, então assim, a gente... Hoje de manhã tive uma situação dessa. A gente tem que então entrar na empresa e aquele sócio, o gestor, né, o CEO, enfim, ele tem que abrir exatamente isso à empresa dele, porque se ele não conta tudo que ocorre ali, todos os fatos, eu não vou conseguir fazer um bom serviço. A gente vai comer o mingau pela exatamente. Pela nunca vai queimar a boca. Né? E eu vejo que é o que acontece com a Modus, né? Porque para tu fazer um bom sistema, tu tem que saber toda a rotina, enfim. Aí vem a pergunta, a provocação. Como tu trabalha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, São Paulo... Sim. Aonde que tu encontrou nesses estados mais resistência, né? Sim. Ou de repente tu não teve isso, né? Para tu conseguir realmente esses donos de empresa te contar tudo para tu poder fazer um bom trabalho. Tá. Então, se eu te disser que no Rio Grande do Sul é mais difícil. Eu acredito. Talvez por tua experiência. Né? Acredito. Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, Sim. né? Toda a nossa equipe é de Porto Alegre. É uma resistência, assim, que o povo é meio desconfiado, né? Muito desconfiado. Fazendo um paralelo, assim, de extremos, pega o Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo é capaz de comprar um sistema nosso, contratar um projeto nosso, né? Pagar o projeto e chegar lá no final e dizer que não deu certo, mas ele pagou. Ele pagou para experimentar. O gaúcho, ele leva tanto tempo para definir, que várias ondas tecnológicas já se passaram, várias necessidades passaram, e ele não percebeu que ele perdeu o time, ele perdeu o tempo, ele perdeu... Entendi. Que o dinheiro do tempo dele é muito maior que o do escritório, do
do sistema propriamente disso. E é real isso, realmente é real. Não sei porque que a gente tem isso, tá? Essa cultura, assim. Tem algumas culturas que a gente sabe, né? Cultura do digamos assim, do chimango maragato, do gremista colorado, mas para negócio, nesse aspecto eu não encontrei ainda. Eu encontrei realmente assim a incerteza, a desconfiança, né? Se aquilo eu preciso mesmo. Isso, exato, né? Se não é um luxo. Isso. Mas também mudou isso muito, sabe? Assim, a gente também teve clientes que compraram por comprar, que foi da onda, né? No final das contas, os usuários boicotaram, porque no projeto de implantação de sistema também eu preciso da colaboração de todos, né? Então, mesmo que ele não decida, mas eu faço questão de chamar a controladoria, os estagiários, o financeiro, todas as pessoas envolvidas para se sentirem parte integrante do processo. Sim. Tá? Então isso para nós é muito importante. Não também. achar, sim, porque muitas vezes o gestor está querendo aquela implantação, mas quem faz parte da empresa, os funcionários, enfim, eles estão achando que aquilo é mais um ônus para eles. Exato, né? exato. É mais uma tela, vai sair da tela de conforto. Isso. Mas isso, graças a Deus, eu acho que o nível de profissionalização cada vez maior dos escritórios, né, dos advogados, tendem a... Hoje o nosso grande problema não, assim, o desafio dos escritórios, na minha opinião, é fazer a gestão da mão de obra, tá? Aquilo que eu falei, a questão da produtividade dos advogados. Quando ele conseguir chegar a um equilíbrio que seja para o escritório, que ele consiga perceber que isso vai... E não estamos falando de remuneração, não, tá? Às vezes assim, não precisa ter grandes remunerações para tornar o escritório, o advogado interno ser produtivo. Não, é um conceito diferente de autogestão do tempo que nem tu comentaste. Tá? Certo. Acho que essa é a grande questão. E tem mais alguma questão que tu quer falar com a gente, Fernando? Não, acho que foi muito agradável, assim, eu gostei muito, eu queria falar um pouco mais sobre o resultado daquilo que a gente faz, né? E volto a dizer para vocês o seguinte, a gente está preocupado em implantar um sistema e ajudar, através da implantação desse sistema, ao escritório fazer uma boa gestão dos seus clientes no atendimento e a boa gestão, digamos assim, viabilidade econômica que a gente chama, né, dos seus clientes. O negócio, eu quero ajudar ele a tornar talvez não tão lucrativo, porque eu não consigo fazer isso. Agora, ele pelo menos ter números, informações para ele tomar essas decisões. Eu acho que eu me preocupo muito com a gestão, tá? Que eu for parceiro para ajudar ele nesse sentido. Lembrando o seguinte, gente, nós estamos começando em outubro, tá? Outubro é uma ótima época para a gente começar a falar de sistemas. Não sei se tu sabe disso. Não sei. Vou te dizer por quê. Porque a época do recesso, né? Ruim para mim, bom para os advogados, né? Já perdi vários natais e ano novo, né? Implantando o sistema. Graças a Deus hoje tem uma equipe para fazer isso. Mas ali no recesso o pessoal combina para fazer virada de sistema. Entendeu? Então tem tido uma demanda relativamente legal, assim, de vários escritórios começarem a nos procurar em outubro para tomada de decisão, né? Novembro, para essas reuniões, para fechar contrato e a gente começar a virar a chave ainda em dezembro, janeiro. Sim, tem 20 dias, né? Tem 20 dias para então convido tudo. todo mundo a procurar a gente lá no Modo Sistemas, www.modosistemas.com.br, S duplo, né? E pega o nosso contato, mesmo que não for para comprar sistema, por favor, conversa com a gente. Eu gosto muito de conversar com a turma, trocar experiências. E se eu puder ajudar de alguma forma, por favor, procure a gente, tá bom? E o Insta também, o mesmo endereço? Isso, exatamente, modosistemas.com.br. Legal. Então, muito obrigado, Fernando. Obrigado Foi a vocês, um Cláudia. ótimo bate-papo. Legal. Tenho certeza que o pessoal de casa recebeu bastante informação e o nosso público, que é muito na parte de perícia, mas principalmente os advogados, Perfeito, né, que a gente assiste. E os peritos também, de certa forma,
tem uma boa indicação. Já conversei com alguns peritos aí também. Não, porque a gente precisa de tudo isso também, Exato, de métrica, tudo isso aí a gente precisa. Tem a parte eu falo muito com vocês nessa parte de contingenciamento, né? Sim, também. Provisionamento contábil, lá dos processos judiciais, né? Do polo passivo. Perfeito, a gente precisa no Unimed, muito. por exemplo, vocês têm um consultor. Como é que é o nome da empresa? Não vou lembrar, mas desculpa. Então a gente acaba conversando com eles e até eles entrando no processo, eles alimentam o nosso sistema com um provisionamento inicial. Até. Show. Legal. Vamos conversar com o Fernando, então. Então tá, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a semana que vem com mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. E obrigado mais uma vez, então, Fernando. Obrigado, Cláudia. Um abraço a todos. Nos procure, por favor. Certo. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.